Boa tarde, gente, tudo bem? Como eu sei que vocês voltaram do almoço agora, né? Já teve uma pessoa que foi embora. Eu sei que vocês estão com um pouco de sono. Vou pedir para a gente interagir um pouquinho para poder começar aqui e entrar no esquema, pode ser? Então, eu vou pedir para vocês. Quem aqui é da área de sustentabilidade mesmo? Já tem bastante entendimento da área de sustentabilidade? Conhece bem? Grande maioria. Depende do nível do tema, né? A gente sempre tem muito para aprender, isso é verdade. Quem aqui é da área de agricultura, né? Conhece um pouco de agronegócio? Temos alguns também, então tá bom. Bom, vou me apresentar aqui. Eu sou Raquel Montagnoli, atualmente, né, eu estou como responsável de sustentabilidade para a Latinoamérica na CNH. Mas eu estou há alguns meses lá na CNH, mas eu venho de uma jornada aí de 13 anos na área de meio ambiente e sustentabilidade. Então, tenho um background mais na área até de mineração, metalurgia, e agora vindo mais para a parte aí de uma montadora que atende o agronegócio, né? Quem aqui conhece CNH? E não é carteira de motorista? Bom, então vou ter que explicar um pouquinho de coisas aqui para vocês. Vamos lá. Bom, a CNH ela é detentora das marcas Case e New Holland. Então, a gente tem as marcas Case Agrícola, Case Construction, New Holland Agrícola e New Holland Construction. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Quem está mais na cidade deve ver ali as retroescavadeiras, os tratores aí nas obras, né? Tem muitos que são aí da Case, principalmente que atende mais pequeno, né? E a New Holland atende mais obras maiores. E no campo, nossas máquinas aí também aparecem muito, né? Então, as máquinas mais vermelhas são as marcas da Case, a gente tem as marcas ali, o azul e o amarelo da New Holland. E aí é bem conhecido para quem é da área de agricultura. Agora que eu falei isso para vocês, quem já tinha ouvido falar pelo menos de Case e New Holland? Aumentou um pouco, então já ficou mais feliz. Bom, e além disso, a gente tem várias outras marcas que são de tecnologia aí que complementam os nossos acessórios dessas máquinas, tá? E aí, falando um pouquinho de números, para vocês verem que CNH não é pequena, a gente está globalmente, então, mais de 170 países, então é uma empresa, de fato, bastante grande, uma multinacional. 19 bilhões aí de receita consolidada, né? Então, é bastante coisa e 35 mil colaboradores no mundo. Então, a gente movimenta bastante aí o mercado. E quando a gente distribui essa receita, né, a gente está muito mais na agricultura do que na construção, apesar das pessoas da cidade verem mais as máquinas de construção, né? Mas a gente está aí 71% na agricultura, 15% na construção, e temos também a parte de serviços financeiros, que a gente atende mais, inclusive, os nossos próprios clientes com o banco CNH, o CNH Capital. E aí, dentro dos segmentos, né, na agricultura, a gente é a segunda maior fabricante, né, global de máquinas. Então, somos bastante grandes aí. Temos uma linha completa de produtos, assim, desde trator, colheitadeira, pulverizadora, agora temos drones, então é realmente aí todos os equipamentos necessários. Para a construção, a gente também é um player global, assim, muito forte. E nos serviços financeiros, a gente atende também aí uma gama grande aí de serviços para esses agricultores e para todas essas partes aí relacionadas aos equipamentos. Focando um pouco mais agora em América Latina, né? A gente tem 4 operações aqui no Brasil, uma operação na Argentina. Né? Eu, inclusive, sou responsável na América Latina. Aqui no Brasil fica a sede da maioria das pessoas que respondem por América Latina. A gente está aqui no Brasil como o mercado mais forte da América Latina. Temos operações aqui no Brasil, em Sorocaba, em Piracicaba, né, as duas aqui no estado de São Paulo. Em Minas temos em Contagem. E aí temos também em Curitiba, a nossa maior fábrica fica ali em Curitiba. Na Argentina, estamos a fábrica em Córdoba e um escritório em Buenos Aires. Então, dá para ver aí um pouquinho da dimensão, né? Mas parece que é pouco, né, a gente olhar 5 pontinhos ali no mapa. Mas vou falar para vocês que, em termos de loja, né, as concessionárias, que são aí nossos clientes, né, não são diretamente nossas, mas são as concessionárias autorizadas a vender as nossas marcas, a gente tem 700 lojas espalhadas na América Latina. Então, é bastante coisa, é bem pulverizado, a gente está em todos os estados, né, atendendo aí uma gama bem grande. Então, agora, vou pedir para vocês, quando vocês olharem, passarem por uma concessionária, vocês verem assim, Case, é New Holland, vocês vão lembrar que é CNH, e que CNH não é só Carteira Nacional de Habilitação.
E os nossos números aqui na América Latina, né? Então, 5 marcas, né? Que entra a marca do banco aqui também, além das 2 cases e 2 New Holland, né? As operações que eu comentei aí um pouquinho para vocês. E em funcionários, a gente tem 7.000 funcionários. Então, é bastante coisa aqui também na América Latina, né? Tendo Great Place to Work. E 1.600 patentes. Então, assim, é muita coisa. Eu vou falar aqui para vocês hoje justamente da parte de tecnologia. Então, é bastante coisa, essas 1.700 patentes aqui só na região de Brasil e Argentina. E, inclusive, a gente recebeu, semana passada, o prêmio aí de inovação, né, Top Inovação. A gente ficou em 3º lugar das empresas do Brasil todo. Então, assim, todas as empresas que participaram, 150 entraram no ranking, e a gente ficou em 3º lugar no ranking, como CNH, e em 1º lugar no nosso setor. Então, de fato, quando a gente fala de inovação, é um pilar extremamente relevante para a gente. E a gente acredita que sustentabilidade se faz com inovação. Então, hoje eu vou falar muito de inovação, mas eu vou falar muito de sustentabilidade, mas também vou falar muito de inovação, porque as duas coisas estão entreligadas aí para a gente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente atua em 4 pilares lá dentro da CNH. Então, o primeiro pilar é relacionado a soluções para os consumidores. E aqui eu acho que está o nosso pilar mais forte, né, mais relevante, porque quando a gente fala de produzir um equipamento, a gente já pensa nele desde a concepção de como que a gente consegue entregar um valor mais sustentável para o cliente final. Então, como que quem vai utilizar aquela máquina vai ter um melhor desempenho? Como que ela vai economizar recurso? Né? Como que ela vai conseguir fazer uma agricultura mais sustentável utilizando aquele equipamento? E aí eu vou trazer vários exemplos aqui para vocês de como que a gente faz isso, é onde vai estar o foco principal aqui da minha palestra para vocês, mas vou falar aqui um pouquinho dos outros pilares que a gente também tem bastante coisa. Então, dentro de excelência operacional, aí é como a gente olha mais para dentro, né? Então, como que a gente produz essas máquinas da melhor forma? Né? E aí a gente tem toda uma questão de responsabilidade mesmo nesse processo, né? Se preocupando ali com os resíduos, em como que a gente faz recirculação de água, né? Qual que é essa energia que a gente está utilizando. As nossas plantas aqui no Brasil são as que mais usam energia renovável, né? 100% de energia renovável nas operações. Então, a gente tem toda essa preocupação e o critério aí dentro das nossas operações. A gente fala muito de meio ambiente lá dentro, no dia a dia, com os nossos empregados. Quando a gente fala de pessoas e comunidade, a gente também tem um olhar ali tanto para os nossos empregados, né, em promover o bem-estar para eles, mas também um olhar muito grande para fora. Né? E aqui, quando eu falo de para fora, os projetos sociais que a gente tem com a comunidade, que a gente tem aí 40 projetos sociais, né, em todo o Brasil, aí, atendendo mais próximo das nossas operações, mas também alguns projetos em parceria com as nossas concessionárias. Mas a gente olha muito também para o pilar de educação. E aqui é algo bastante importante, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de máquinas que têm uma tecnologia muito avançada. E aí já é diferente da gente olhar para o campo como era lá atrás, que ninguém queria trabalhar mais no campo porque era muito manual, porque era um trabalho muito difícil, né? Como que a gente leva essa questão de educação das pessoas estarem preparadas para utilizar esses equipamentos? Então, é um pilar muito estratégico para a gente, que impacta no social, mas que também impacta nas nossas operações. Né? E aí a gente faz isso muito em parceria também com as nossas concessionárias e com os nossos clientes, porque a gente quer que eles tenham esse mercado de trabalho preparado e essas pessoas que queiram continuar trabalhando no campo usando toda essa tecnologia. A gente tem uma área específica dentro da empresa de parcerias educacionais e a gente faz a parceria com universidades, com escolas técnicas. Muitas vezes a gente doa equipamentos nossos, doa o motor de um equipamento, né? Deixa um trator lá para eles estudarem e aprenderem a fazer isso. Então, é algo que é fundamental para a gente conseguir gerar esse impacto positivo. E, por último, a gente fala aqui de governanças e parcerias. Só em conjunto que a gente consegue atingir nossas metas, só em conjunto que a gente consegue avançar. Então, a gente trabalha muito esse pilar também dentro da organização. A gente aderiu recentemente ao Pacto Global da ONU, né? Então, a gente está participando ali dos grupos que eles têm dentro do Pacto Global de Agricultura Regenerativa, um grupo entre solos, entre outros ali, que estão tratando dessas temáticas. E somos a única, né, empresa que é fabricante de equipamentos agrícolas a estar lá dentro da Rede Brasil. Então, já é um avanço de começar, né, a levar esses resultados para a cadeia. Mas também estamos falando aqui de outras parcerias, né? Uma delas é a própria Conectar Agro, que eu vou comentar hoje para vocês, mas que é ali um grupo de empresas também atuando em conjunto para tentar levar mais conectividade para o campo.
E aí agora, trazendo mais esses detalhes aí daquele primeiro pilar, né, de como que a gente fabrica nossos equipamentos, vou começar falando de um tema que é o que mais me chama atenção, é o que eu adorei aprender logo que eu entrei na CNH, porque eu achei extremamente avançado, à frente do mercado realmente, que é a parte de combustíveis alternativos. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, e muitos aqui são da área de sustentabilidade, né, que ergueram a mãozinha, é o tema que mais a gente trabalha hoje, né, quando a gente fala de sustentabilidade, porque a gente não está falando mais de mudanças climáticas, são emergências, né? É uma emergência climática. E a gente precisa atuar com velocidade, e isso só vai acontecer, a gente só vai conseguir, né, combater essas grandes mudanças com a transição energética. E aí, aqui, a gente investe muito em combustíveis alternativos. E isso a gente é líder no mercado nessa questão. Então, eu vou trazer alguns exemplos mais no detalhe, mas só para mostrar aqui para vocês. A gente foi a primeira empresa de produtora de máquinas a fazer trator a biometano, a fazer pás carregadeiras movidas também a biometano, trator a hidrogênio. Então, assim, a gente ainda não vende, né? A gente desenvolveu o trator a hidrogênio, mas ainda não tem mercado para isso, né? A gente não tem nem produção de hidrogênio ainda para isso, mas a gente já deixou tudo pronto. Quando esse mercado do hidrogênio começar a avançar, a gente já vai começar a vender essas máquinas movidas a hidrogênio. A gente tem aqui veículos elétricos, né? Então, tratores elétricos, utilitários, e também estamos já comercializando os tratores a biometano, que eu vou entrar mais no detalhe, e as máquinas também agrícolas a etanol. Então, é um avanço no mercado que não existia. A gente sabe que quando a gente fala ali de agricultura, um dos grandes emissores que a gente tem é o consumo de combustível, porque essas máquinas são muito grandes, e aí a gente está atuando fortemente nisso. E aí o meu queridinho aqui, né, da New Holland, que é o trator biometano. Então, quando a gente fala de um trator a biometano, a gente não está falando só da operação daquele trator em si. A gente está falando de todo um ecossistema que precisa, né, para aquele trator funcionar. Então, a gente atua em parceria com outras empresas, a gente chama isso, inclusive, de ecossistema biometano, que é a parceria da CNH com outros parceiros que a gente entende que já estão avançados no tema, para ajudar o agricultor a, inclusive, começar a produzir seu próprio biometano para poder utilizar esse trator. Então, a gente entende que realmente esse pilar, essa parceria, ela é fundamental. Muitos agricultores hoje têm condições de gerar biometano, mas ainda têm muito receio. Então, uma grande empresa vindo, conversando com eles, mostrando que é possível, é a forma que a gente entende que isso vai começar a avançar. E a agricultura no Brasil é gigantesca, né? Então, o potencial que a gente tem de geração de biometano também é muito grande. E esse é um pilar que eu acho que precisa avançar muito ainda no Brasil, né? Porque ainda existe muito receio de ir para esse caminho, mas a gente já está começando a avançar. E aí, aqui, a gente, só para explicar um pouco o ciclo, né, dessa questão do biometano, a gente tem os resíduos orgânicos, né, da fazenda, e com esses resíduos orgânicos é possível utilizar um biodigestor, que aí esse biodigestor vai usar essa matéria orgânica para produzir o biogás, e aí depois a gente tem um equipamento que é um purificador desse biogás, que ele produz o biometano diretamente, e aí é possível abastecer o trator ali e utilizar aquele trator normalmente sem estar usando ali um combustível fóssil. E aí, com isso, quais são os ganhos, né? A gente está falando aqui de receita também, além de falar de sustentabilidade. Então, esse trator ele permite ali uma redução dos custos operacionais de até 30%, 98% menos material particulado, 80% menos de poluentes na saída do motor, e o que eu gosto mais de contar aqui, 84% menos emissões de gases de efeito estufa. Então, é um ganho muito significativo. E aí, eu acho interessante vocês verem um pouco mais na prática, então eu vou passar um vídeo para vocês aqui, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona. Da terra nasce tudo que nos move. Dela vimos brotar movimentos que mudaram a história da agricultura. Nesses mais de 125 anos, olhamos para frente, sempre em busca de terra fértil, para continuar evoluindo. E foi da nossa vontade de seguir em frente que nasceu mais que um trator. Surge um novo segmento no Brasil e no mundo. New Holland apresenta o T6 Methane Power, o primeiro trator do Brasil movido 100% a biometano. Energia limpa
produzida através de resíduos orgânicos da própria fazenda e que agora podem fazer parte de um ciclo mais sustentável. Afinal, nós somos movidos pelo que vem da terra. New Holland T6 Methane Power. Movido pela natureza. Bonito, né, gente? Dá orgulho de ver, né? E aí, como eu falei da New Holland, agora eu vou falar do meu favorito da Case, né? Que as marcas lá, elas têm bastante invejinha uma da outra ainda, mas as duas são ótimas. Essa aqui é uma grande inovação da Case, ainda não estamos comercializando, mas já estamos em teste. Vocês estão vendo o vídeo aí rolando, né? Esse é o nosso teste na São Martinho de uma colhedora a etanol. E é uma colhedora que está colhendo cana, né? E aí, essa é a sacada, assim, a gente conseguir fechar esse ciclo. Então, a gente está colhendo a cana que vai produzir o etanol que vai abastecer o equipamento na própria usina. Então, e no Brasil, que tem um potencial gigantesco para produzir etanol, né? Então, faz todo sentido a gente fazer isso. Essa é uma inovação do Brasil, inclusive, né? Apesar da Case ser uma marca global, foi o time do Brasil que levou isso adiante, porque a gente vê o potencial do Brasil na produção do etanol. E está sendo um sucesso, assim, né? Todo mundo está querendo saber dessa máquina, quando que ela vai estar assim, né, sendo lançada para venda. E além da colhedora, a gente vai ter também o trator, né? Porque se vocês olharem no vídeo, né, a colhedora ela trabalha junto com o trator. Então, ela vai colhendo e já vai jogando ali para o trator. Então, precisa ter os dois equipamentos. E aí, além da cana-de-açúcar, a ideia é partir depois para o milho também, né? Porque a gente também tem o etanol produzido a milho. Então, a gente dá sequência aí no projeto e avança cada vez mais. E a gente entende que isso daqui tem um potencial para ser um sucesso, né? Tanto de questão de custo-benefício, a gente sabe, né, que o etanol é um combustível, além, né, de ser mais sustentável, é mais barato, né, do que o diesel. E aí a gente tem um potencial gigantesco aqui de ter bons resultados. Aqui a gente ainda não tem aqueles indicadores que eu mostrei do biometano, porque a gente está fazendo o teste, né? Mas, com certeza, os resultados vão ser incríveis e a gente acredita muito nesse projeto, que ele vai avançar bastante. E aí estou contando em primeira mão aqui para vocês, né? A gente trouxe, né, alguns, né, desses resultados aqui na AgriShow desse ano. Então, assim, é super recente esse projeto nosso e vocês já podem sair contando por aí que daqui a pouco a gente vai ter todos esses equipamentos a etanol. E aí, para ir agora, né, para uma outra parte aqui mais focado nos equipamentos mais tradicionais, mas toda essa tecnologia que eu vou falar para vocês é aplicada também a todos esses equipamentos que utilizam, né, combustíveis renováveis. Mas hoje grande parte do mundo, né, está acostumado ainda a usar o diesel e a gente sabe que esse é um grande vilão ali, né, nas operações, tanto em custo quanto em questões de mudanças climáticas. Então a gente precisa usar a tecnologia para conseguir reduzir essas emissões. E aqui com conectividade e automação a gente consegue fazer isso acontecer. E não só com relação ao combustível, mas em relação a tudo que a gente tem ali na operação da fazenda, né? Então, de fato, quem é da área aqui de agricultura, que alguns tinham levantado a mão, já sabem o quanto que a agricultura avançou, né? Mas quem não é da área até se assusta com o nível de tecnologia que tem hoje, e eu espero que vocês saiam daqui bastante impressionados hoje, né, com tudo que eu vou mostrar. Quando a gente fala de conectividade, a gente já tem hoje um aplicativo que o agricultor consegue ter acesso ali em tempo real de tudo que está acontecendo. As nossas máquinas, elas conseguem controlar todos os dados da operação. Então, o quanto que está sendo colhido, qual que está sendo a produtividade, qual que está sendo o consumo de combustível, tudo isso está ali, na mão deles, no aplicativo, com acesso de tudo isso. E tudo isso está também com a gente e com as concessionárias. Então, a gente tem nossas centrais que fazem todo o monitoramento desses resultados e a gente consegue, inclusive, prever se um equipamento vai dar algum problema. Então, se a gente identifica, olha, esse equipamento aqui já parece que ele não está atingindo o potencial dele, está com alguma questão aqui que pode dar um problema. Isso já aparece um alerta lá no aplicativo de quem está operando a máquina, mas a concessionária também entra em contato com eles e fala, olha, traz o seu equipamento aqui para fazer uma manutenção antes que dê algum problema. E já faz essa questão ali, toda aquela manutenção preventiva já para garantir, né, que não vai falhar, não vai dar nenhum problema. E, além dessa questão ali da conectividade, a gente tem também a questão da automação. Então, a gente tem, por exemplo, colheitadeiras que têm um nível de automação de até 90%. O que isso significa? Que ela toma as decisões pelo operador.
Então, se você tem alguém operando uma colheitadeira, ele vai fazer alguns ajustes ali, né, de acordo com o que está acontecendo. Ele vai fazer ajustes de torque, de velocidade, ali para ele tentar operar no máximo possível e ter a maior produtividade. Quando a gente fala da automação, a máquina faz isso sozinha. Quantas alterações vocês imaginam que a máquina faz ali? Quantos ajustes em um dia? Ninguém quer chutar? 200. Isso seria, assim, acho que para um operador é difícil fazer sozinho, né, 200 ajustes. A máquina faz até 1.800 ajustes no dia. E aí você pega, assim, aquele operador que era o top, né, que era aquele que sabia ali no olho, né, tudo que ele precisava ajustar para ter o melhor resultado, esse melhor não vai conseguir chegar nesse resultado. E aí a gente, trazendo esse nível de automação, a gente coloca todos os operadores no top, né, no melhor do que era o melhor. E aí a gente consegue atingir um resultado muito mais interessante, consegue reduzir as emissões, consegue ter mais produtividade, consegue ter um desempenho muito melhor do que tinha antes. Então, aqui a gente consegue, de fato, avançar, né, e ter um agro diferenciado. Mas, quando a gente fala, né, da necessidade de conectividade, automação e tudo isso, é super interessante falar, né? Mas como que está o Brasil hoje com relação a isso? Né? Será que eu consigo, né, ter internet em todos os lugares? Não, né? A questão da automação, eu consigo ter para os operadores até sem internet. Né? A gente já consegue avançar em várias coisas, até em lugares que não tem internet. Mas muitas dessas coisas necessitam, né, desse nível de conectividade. E aí, aqui, eu vou trazer um pouco mais de detalhe da parceria que a gente tem ali com a Conectar Agro. Na verdade, a CNH foi uma das fundadoras da Conectar Agro, e aí a gente está junto com outras grandes empresas. Vou trazer aqui o exemplo da TIM, né, que é uma grande parceira nossa lá no Conectar Agro, e a gente visa fazer todas as articulações necessárias para levar, de fato, né, essa conectividade no campo onde não existe. Né? Então, de fato, conversar com o governo, fazer todas as conversas necessárias para ver onde a gente precisa atuar para garantir que essa conectividade avance no Brasil. E, inclusive, via Conectar Agro, foi feita uma parceria com a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, para analisar como que era a questão de conectividade no campo. Né? E aí eles desenvolveram um indicador de conectividade rural. E esse indicador trouxe um resultado médio do Brasil de 33,9% de conectividade, de lugares que têm 4G e 5G no Brasil. É um valor muito baixo ainda. E aí, de fato, a gente precisa avançar nessas parcerias para levar essa conectividade para esse resultado acontecer em todas as operações aí que a gente tem no Brasil, né? Em todas as fazendas. A gente recentemente fez uma parceria também com a Starlink, então a gente consegue ali oferecer para os nossos clientes também essa opção, né, de levar ali a Starlink para a operação dele, para levar essa conectividade lá para a região e conseguir avançar. E tudo isso traz um resultado incrível. E aí, além disso, a gente fala de agricultura de precisão. Né? Então, quando a gente fala de agricultura de precisão, a gente está falando de usar também toda essa tecnologia, mas para dar um melhor desempenho possível para aquela região, até ali para a questão de solo, né, para a questão de regeneração, de meio ambiente em si, né, como que a gente tem um melhor resultado para o meio ambiente e para a sociedade com essa agricultura. E aí um dos exemplos que eu gostaria de trazer para vocês é aqui a parte dos defensivos agrícolas. Então, um dos exemplos que a gente tem por exemplo, as máquinas que contam ali com sensores, né, com câmeras, os pulverizadores, eles contam com câmeras que usam inteligência artificial e elas conseguem detectar ali o local correto que ela precisa fazer a pulverização. Então, esses pulverizadores, eles têm vários bicos e aí eles vão disparar ali só os bicos que precisam no momento correto para fazer a pulverização. Além disso, a gente tem ali monitoramento, né, que é feito com drone de imagem e vai verificar onde estão as ervas daninhas. E aí, com essa outra tecnologia, né, o pulverizador vai e pulveriza exatamente só onde está a erva daninha. Ou então o drone vai, né, você consegue passar esse comando para o drone de pulverização, e ele vai ali na erva daninha e pulveriza só naquele local. E aí, com isso, a gente consegue reduzir mais de 80% o uso de defensivos agrícolas. Então, assim, é algo impressionante, né? Além disso, né, outras tecnologias que a gente tem aqui para a questão da agricultura de precisão. A parte de plantio, de fato. Né?
para as máquinas que fazem esse plantio, né, que colocam ali de fato as sementes, a gente tem tecnologia que consegue verificar qual que é a diferença do solo, né, de um local para o outro. Ele vai monitorar ali todo o solo da região e ele vai definir qual que é o espaçamento ideal para cada tipo de solo que ele tem que colocar aquela semente. Além disso, quando vai fazer uma curva, né, o padrão de você fazer uma curva é o que está mais no meio aqui, mais no centro, vai fazer tudo pertinho, e o que está mais na ponta vai fazer aquela dispersão mais longe uma da outra. As máquinas são tão inteligentes, né, com essas novas tecnologias que elas conseguem fazer a distribuição perfeita ali das sementes. Então, você nem sabe onde que a máquina tinha feito a curva ali, porque a distribuição fica perfeita, né? E tudo isso também economiza recurso. Então, você vai perder menos semente, você vai utilizar menos semente, né? E aí, de fato, você tem um resultado positivo para o meio ambiente. E aí, como que a gente avalia se isso, de fato, está trazendo resultado? Né? Porque uma coisa é a gente desenvolver todas as tecnologias, passar isso, né, para os nossos clientes, mas a gente também quer medir. A gente está tendo resultado efetivo? E aí, a marca Case teve uma ideia incrível, que é, vamos testar numa fazenda real. Então, a gente tem a Fazenda Conectada, da Case IH. Ela é uma parceria com um agricultor, né, que era um cliente nosso, que ele aceitou o desafio de ir junto conosco e utilizar todas as tecnologias mais modernas para a gente comparar esse resultado com a região. E aí, esse parceiro fica em Água Boa, uma cidadezinha do Mato Grosso. Vocês acham que Água Boa tinha conectividade? Não tinha. Para chegar lá em Água Boa é um desafio, viu, gente? Você pega um avião, depois você anda mais 8 horas, dirige mais 8 horas para conseguir chegar lá em Água Boa. E aí a gente fez a parceria ali com a TIM, todas essas questões aí que eu contei para vocês, e a gente colocou lá uma torre para ter conectividade na região. E aí o impacto que a gente vê disso é impressionante. Não só o impacto para as operações agrícolas, mas também o impacto para a cidade, para a sociedade, né? Porque quando você coloca uma torre dessa lá, quem vai receber o 4G e o 5G não é só o agricultor, né? A gente tem escola, a gente tem hospital, a gente tem toda uma cidade ali que também vai se beneficiar com esses resultados. E aí, lá dentro da Fazenda Conectada, a gente começou, então, a usar essas tecnologias e comparar o resultado não com o resto do Brasil, né? A gente está falando de mudanças climáticas aqui, a gente tem um monte de microclima, né? Não dá para eu comparar aqui São Paulo com Mato Grosso, com Minas Gerais. Então, a gente pegou e a gente começou a comparar os resultados dessa Fazenda Conectada com as fazendas que tinha na região, que sofreram ali, né, os mesmos impactos ambientais durante aquela safra. E aí foi muito incrível ver esses resultados. A gente olha para lá e a gente consegue ver 25% menos do uso de combustível. E aí, os resultados com relação à pegada de carbono, é legal mostrar assim, ó, na primeira safra, já foi um resultado de 10% a menos emissões de gases do efeito estufa, né, olhando toda a fazenda. E aí a gente resolveu fazer um teste em um dos talhões lá da Fazenda Conectada, e nesse talhão a gente usou todas as tecnologias, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, de pulverização, as tecnologias mais avançadas que a gente usou naquele talhão para ver se tinha um resultado diferente. E a gente chegou em 34% a menos de emissão de gases do efeito estufa naquele talhão comparado com a região. Então, de fato, usar a tecnologia faz todo sentido e a gente consegue ter resultados de uma agricultura de precisão, uma agricultura sustentável. Mas, para isso, a gente precisa também de muito avanço, né, de quem está do outro lado, de quem está operando. A gente está falando aqui que nunca antes a gente teve tanto acesso a dados na agricultura. Mas a gente precisa que esses agricultores utilizem esses dados. Então, assim, até quando você conversa com as pessoas lá da Fazenda Conectada, eles falam assim, não, aqui virou uma chave, a gente não trabalha mais como a gente trabalhava antigamente. Eles hoje, eles criaram um processo lá, né? Não é só o uso do equipamento, né? O processo é muito importante. Então, eles todo dia, antes de começar o trabalho, eles se reúnem, né? Todas as pessoas que são mais importantes, eles se reúnem para ver como que foi o resultado do dia anterior. Como que foi a performance dos equipamentos? Esse equipamento ficou com hora ociosa, né? Qual que foi o que performou melhor, o que performou melhor, o que fez, o que a gente pode fazer de diferente no dia seguinte? E eles fazem isso todo dia, então é uma melhoria contínua. E isso, de fato, dá resultado, é comprovado. Olha aqui, né? 25% menos uso de combustível. Então, a gente entende que precisa ser feito dessa forma, a gente precisa orientar também
né, eles a utilizarem essas tecnologias e criarem esses processos para a gente conseguir avançar. E aí eu vou trazer um vídeo agora que vocês vão conseguir ver a Fazenda Conectada e vai explicar um pouquinho também de como que funciona esse aplicativo e toda essa parte de dados. Porque como não tem muita gente aqui da agricultura, é interessante vocês olharem e ver a magnitude que é tudo isso. Quem lidera a evolução do agronegócio brasileiro sempre buscou a produtividade máxima, superar a barreira que parecia impossível. Ter o controle total, estar presente a cada hectare colhido, otimizar a operação e gerir todos os detalhes do plantio à colheita. Conectar todos os pontos e entender aonde é possível evoluir ainda mais. Case AFS Connect é a solução ideal para a agricultura digital de alta performance. Agora você pode ter a fazenda totalmente conectada, monitorar os níveis de produtividade safra a safra, com informações detalhadas que orientam como evoluir cada vez mais. Num projeto integrado e um ciclo completo, desde o pré-plantio com análises de solo, histórico climático da fazenda, criando mapas para um plantio de alta precisão, uma pulverização sob medida para sua área, até a produtividade máxima na fase da colheita. Numa operação digital e conectada, é possível automatizar o controle de performance das máquinas e dos operadores. Com o apoio integral, a qualquer hora, em tempo real do concessionário e da fábrica Case, para garantir que a operação não pare. Tudo isso com gestão direta do produtor, acompanhando todas as fases com a gestão da fazenda na palma da mão, onde quer que ele esteja. Máquinas, pessoas, serviços e resultados, todos sempre conectados. Sejam bem-vindos à Agricultura Digital Case. Agora é a vez da sua fazenda se conectar. Case AFS Connect. Sempre conectado. Bacana, né? Vocês viram o tamanho dessas máquinas, né? Impressionante. E aí até falou uma coisa no vídeo que eu queria também comentar aqui, que tinha acabado esquecendo, que é a questão do monitoramento do clima mesmo. Né? A gente falou que tem essa questão, né, do clima que a gente consegue ver ali no clima-tempo, que é difícil quando acerta, né? Mas o clima local, de fato. Então, a gente tem, inclusive, estações meteorológicas que a gente coloca ali nos nossos clientes. Elas usam energia solar e aí ele consegue ter acesso a como que está a questão ali do clima exatamente dentro da fazenda dele. E isso ajuda ele na tomada de decisão. Então, né, com base no clima, no que vai ser ali os próximos dias, ele consegue saber que dia que ele tem que colher, que dia ele tem que plantar para ele ter esses melhores resultados. Então, isso tudo é bastante interessante. E aí, com todos esses resultados aqui, a gente teve, né, o prêmio que eu comentei para vocês, né, que foi semana passada, então super recente. E aí eu queria mostrar para vocês aqui também um último vídeo, para daí poder abrir para perguntas para vocês, porque eu fiquei muito orgulhosa de ver esse vídeo, porque era um vídeo falando do prêmio de inovação, mas vocês vão ver que quase o vídeo inteiro está falando de sustentabilidade. Então, por conta disso, eu achei que valia muito a pena trazer e mostrar isso para vocês. Inovar não é tendência, é escolha. E por fazer essa escolha todos os dias, chegamos até aqui. Ser top 3 é saber que nossa tecnologia ajuda quem produz a colher mais com menos impacto. É ver um robô com IA generativa auxiliando o operador, mesmo sem internet. É quando o cliente tira uma foto da peça e encontra em segundos o que ele precisa. É levar a conectividade até onde nem havia sinal de celular. É reduzir o uso de agrodefensivos em até 80% com a pulverização seletiva. É ver o motor a etanol brasileiro rodando em uma colhedora real no campo. É quando um dado em tempo real vira uma decisão que evita perda. É ter um cartão de crédito para compra de peças e serviços 100% digital e com prazos flexíveis que se adequam à necessidade do produtor. É criar um centro de experiência onde o cliente testa, aprende e vive na prática a inovação em construção. Isso é CNH. Somos top 3 e a número 1 do setor porque
Levamos conectividade em parceria com a Starlink a regiões remotas, permitindo produtividade e inclusão digital. Reduzimos o uso de agrodefensivos em até 80% com o Save Farm, tecnologia de pulverização seletiva em tempo real, com câmeras que identificam plantas daninhas no meio da lavoura. Reduzimos emissões em até 34% com agricultura de precisão e máquinas conectadas. Incorporamos IA generativa no suporte a operadores com robôs autônomos e offline. Desenvolvemos motores sustentáveis no Brasil para um agro com menos carbono. Capacitamos pequenos produtores com tecnologia acessível e treinamento online. Unimos inovação aberta com propósito, lado a lado com startups, universidades e parceiros. Isso é inovação. Isso é impacto real. Somos top 3 no Brasil e primeira do setor, porque inovamos para transformar. E nós fazemos isso juntos, nos campos, nas obras, na manufatura e também no digital. Em cada processo, todos os dias. CNH, muito além de máquinas. Fala a verdade, é quase um vídeo de sustentabilidade, né? Não de inovação. Bom, gente, era isso que eu queria passar de mensagem para vocês, mas a gente ainda tem aqui os 10 minutinhos para todo mundo poder fazer pergunta, se aprofundar em algum tema. E eu vou ter o maior prazer aqui de interagir com vocês. Então, estou à disposição. Quem começa? Oi, Raquel, boa tarde. Eu estou impressionada aqui por uma vivência anterior de agro. Logo que eu me graduei em contábeis, isso início de 2000, eu trabalhei para um grande grupo que está aqui representado, que foi o antigo Grupo Supergás Brás, e eles tinham, além do negócio principal, que era gás, eles também tinham bovino, voltado para corte, e cafeicultura. Por que eu estou trazendo essa vivência? É uma vivência de há mais de 20 anos, em que existia um mapa à mão, assinado de movimentação de gado. Acredito que aqui tem pessoas muito mais próprias para falar da parte técnica. Como também o nível daquele café que era produzido, a acidez e o tipo, enfim, e aquilo tinha que passar pelo registro contábil. Agora, olhando o tanto que os desafios que se colocam sobre o viés de sustentabilidade e o registro que é necessário até para as emissões, com tudo conectado, antes a comunicação era por rádio. Rádio, assim, quando se conseguia sinal na fazenda e tinha que achar lá em cima, no morro, no pé de não sei o quê, para conseguir contato. Então, é um espetáculo, é mesmo só para compartilhar uma vivência de quem estava na ponta de finanças antes. Agora, enquanto inovação, e trabalhando para uma agência de inovação federal, nós estamos impressionadas com a quantidade de patentes depositadas, 1.600 patentes, distribuídas entre Brasil e Argentina, se você pode confirmar. Estava curiosa como é que vocês haviam conseguido, aí o próprio vídeo fala sobre inovação aberta, sobre o caso de... vocês têm um hub, tem startups. Por que eu estou trazendo isso à tona? É para poder mostrar o quanto que, quando a gente consegue unir, né, a universidade, né, startups e empresa, o quanto que é possível ser um case de sucesso. Né, quando você consegue trazer a academia, trazer a ciência próxima da indústria e os seus desafios. Aí uma curiosidade um pouco maior, se você puder revelar, mas aí são duas curiosidades nesse. Como que está o uso de bioinsumo? Porque até entendo que o maquinário ele está reduzindo as emissões, até o uso de fertilizantes. Se existe eu digo isso até por causa de pesquisa nossa e por também ser fomento para isso. Como é que está o uso de bioinsumo pela CNH? Aliás, que CNH é de equipamentos, né? Enfim. Não sei como é que você vai poder dizer acerca das fazendas que se utilizam desse equipamento, olhando para essa questão da agricultura regenerativa. E, além da questão do bioinsumo,
quais são as fontes de financiamento que geralmente vocês buscam? É uma curiosidade agora muito particular nossa da FINEP aqui. Bom, vou ver se eu consigo responder, tá? Bom, a parte de bioinsumos realmente não é com a gente, né? É uma decisão do próprio agricultor, que insumo que ele vai usar. Mas ontem mesmo eu falei com um parceiro, né, que está medindo isso nas fazendas e ele mostra que é uma crescente. Então, assim, acho que cada vez mais está aumentando, né, essa questão de ir para os bioinsumos. Mas eu não vou ter, assim, dados concretos para trazer para você, porque realmente não é o nosso core, né? Nosso core é a venda das máquinas, dos equipamentos e das tecnologias. Com relação à inovação, a gente acredita muito em inovação aberta, em estar dentro desse ecossistema de inovação, né? Então, a gente é um grande parceiro do Cubo, né? A gente foi um dos que ajudou ali, inclusive, o Cubo, né, a ter um andar dedicado para o agro. Então, tem uma parte da CNH ali dentro do Cubo, né? A gente tem aí o ecossistema Senai também, a gente tem várias parcerias no Brasil focadas nessa questão de startups e inovação. Isso também na Argentina. Então, a gente participa ali na Argentina do Parque de Inovação, né, que fica em Buenos Aires e é super recente. E a gente também ali entrou desde o início nessa parceria, né, para ter esse olhar para a inovação no agro. A gente está adquirindo muitas vezes startups, então a gente já adquiriu diversas startups e estamos sempre olhando para isso também, né? Porque eles trazem muito dessas tecnologias inovadoras, né? E quando a gente vê que é uma oportunidade de crescer junto, a gente faz essa parceria mesmo, a gente adquire a empresa e tudo isso. E a gente tem vários hubs de inovação dentro da própria empresa. Então, né, eu fico na unidade de Sorocaba, o hub de inovação lá é incrível, tem um time todo dedicado a estar sempre olhando para frente e vendo como que a gente vai inovar, como que a gente vai fazer isso de uma forma diferente. E aí a gente tem, inclusive, uma área responsável por inovação. E aí dentro dessa área que eles olham quais são os potenciais, né, quais são as fontes que a gente tem ali de possíveis financiamentos para os nossos projetos de inovação. Então, eu não vou saber detalhes de todos, né, o que eles estão ali, porque não é a minha área diretamente, mas se você quiser, a gente troca contato e a gente coloca vocês ali para se falarem, mas a gente está olhando para todas as formas, né, para todos os financiamentos que a gente pode ter para fazer essas patentes acontecerem e, de fato, conseguir cada vez mais ter coisa nova aqui para estar trazendo para vocês. Boa tarde. Novamente, eu sou a Ana, né, da Med Senior. Até pensei em trazer para vocês. A Med Senior é uma empresa focada, né, na saúde, principalmente das pessoas 49+, né? Então, para quem não conhece, seria legal a gente trazer. Mas, enfim, eu queria ouvir um pouco mais sobre a utilização do biometano. A viabilidade dele lá, né, nas fazendas, e assim, provavelmente a produção tem que ser em loco, né? E aí vocês viabilizam essa instrução para poder gerar essa produção em loco. Isso é viável financeiramente? Quanto que gera de economia, porque eles investem, e isso vai trazer quanto de economia, para saber se é realmente viável. Eu achei muito interessante, parabéns. Obrigada. Bom, na questão do biometano, a gente não é a gente que investe, né, na tecnologia, mas a gente ajuda esse agricultor a fazer isso da maneira mais correta. Então, a gente tem um pool de parceiros que são fornecedores, né, desses biodigestores, né, que a gente faz essa parceria, a gente conecta essas pessoas para se conversarem, e aí sim eles conseguem ter acesso ali a uma tecnologia para fazer toda essa implementação, né? Então, o nosso equipamento, ele vai ali muito mais para quem consegue, de fato, produzir aquele biometano. Mas no Brasil, a gente tem alguns lugares que também são produtores e que vendem o biometano. Então, a gente tem tudo isso mapeado, né, porque essas regiões que já têm o acesso a biometano para ser vendido e comercializado, aí é possível também usar o trator ali sem ter essa produção própria, né? Mas a gente entende que a gente precisa de parceria para avançar assim com o biometano. Existe uma perspectiva grande de crescimento no Brasil, né? Então a gente sabe que isso ainda é incipiente, mas que o potencial de crescer é altíssimo. Então a gente já quis estar à frente e já ter isso disponibilizado no nosso portfólio, né, para ajudar o Brasil a avançar aí com essa transição energética.
Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda, sou da Sodexo. E aí eu tenho uma dúvida referente, olhando assim, tudo que vocês apresentaram, né? Parabéns pelo trabalho. Olhando assim, eu entendo que, né, seria um produto mais caro do que outros produtos no mercado. E a minha dúvida é como que vocês conseguem, né, convencer os seus clientes a adquirirem os seus produtos, né? Pensando que eles são sustentáveis, teoricamente seriam mais caros, né? A produção, né? A venda deles seria mais cara, né? Como que vocês conseguem levar isso como um diferencial, né? Para, né, os clientes de vocês e assim ampliarem, né, as suas vendas? Ele disse que o biometano... Mais caro é sempre relativo, né? A gente tem que olhar o ciclo de vida ali, né? Da mesma forma que a gente olha para ciclo de vida, né? Dentro de meio ambiente, a gente também tem que olhar para isso na parte financeira. Então, por mais que eventualmente um equipamento seja mais caro, mas eu não vou dizer que eu acho que depende muito da tecnologia, do tipo do equipamento e tudo isso, ele vai gerar uma economia grande no uso. Então, né, o equipamento você compra uma vez só, mas quantas safras você vai usar esse equipamento? E aí isso se paga, né? Você comprar um equipamento que você não tem garantia que ele vai estar disponível no momento que você precisa utilizar, às vezes é um gasto mal pensado, né? A gente fala muito ali que tem os momentos certos de você usar o equipamento naquela safra. E se você não usa no momento certo, você perde muito em produtividade. E aí, você usar um equipamento tecnológico que vai te permitir, né, reduzir o consumo de combustível, reduzir o uso de agrodefensivos, né, isso vai pagar o investimento. Porque vai fazer com que, de fato, no fim das contas, a conta feche, né? Você vai produzir mais. Né? E o produzir mais paga muito mais do que o preço do equipamento, talvez ser mais caro do que um equipamento inferior. E aí, até falando de questão de resultados, eu esqueci de responder nossa amiga ali sobre o resultado, né? O trator biometano, na parte operacional, ele dá uma economia de 30%. Então, assim, isso ajuda a dar todo o payback, né, do investimento, né? Então, por mais que ele seja um pouco mais caro ali na aquisição do trator em si, é 30% a menos na operação que vai ser economizado. Gente, eu tenho mais 1 minuto, então se mais alguém quiser fazer mais uma pergunta... Não tem a prática ainda para poder falar isso. Então, agradeço vocês aí pela audiência, né, por depois do almoço cansados estarem aqui me ouvindo. Fico à disposição também, meu contato está aqui, caso alguém queira conversar depois, a gente se conecta. Muito obrigada.